Você já percebeu que aceita coisas que machucam e chama isso de maturidade? Comentários atravessados, silêncios que duram demais, promessas que nunca chegam. E mesmo assim, você fica. Não porque está feliz, mas porque ir embora parece pior. Existe um tipo de cansaço que não vem da briga, vem da espera. Você aguenta, engole, explica para si mesma e diz que é compreensão. Mas no fundo é medo. Não medo da pessoa, medo do vazio que pode vir depois. Eu vou te contar uma história. Vamos chamar ela de Ana. Ela dizia que amava, mas sempre que brigavam, o que a apavorava não era discussão, era a possibilidade de ele não voltar a falar com ela. O problema nunca foi o conflito, foi o silêncio depois dele. Aquelas horas em que o celular não vibrava, em que a última mensagem ficava sem resposta, em que o visualizado parecia um veredito. O corpo dela reagia antes da mente. Respiração curta, peito apertado, uma inquietação que não combinava com a situação objetiva. Ela não tinha medo de estar errada, ela tinha medo de ser deixada. Então, ela aceitava desculpas rasas, mudava de opinião, engolia desconfortos que sabia nomear, mas fingia não ver. Ria quando queria confrontar, concordava quando queria questionar, diminuía a própria intensidade para não parecer difícil, não para manter a relação, mas para manter a sensação de que ainda existia alguém ali, alguém que não tinha ido embora. Porque para Ana, presença significava sobrevivência. O que ela chamava de amor era, na verdade, um medo antigo de ser esquecida. E ninguém consegue amar quando está tentando sobreviver. Ana não queria conexão, queria garantia. Não queria profundidade, queria permanência. E garantia não é amor, é anestesia contra o abandono. Amor envolve risco, garantia envolve controle. Amor tolera frustração, garantia vigia demais. Ana não estava apaixonada, ela estava hipervigilante. Desde pequena, Ana aprendeu que o afeto era intermitente. Às vezes vinha, às vezes sumia, às vezes era calor, às vezes era ausência. Então o cérebro dela fez um pacto silencioso. Se eu não incomodar, se eu suportar, se eu for suficiente, ninguém vai ir embora. Ela aprendeu a antecipar humores, a ler microexpressões, a ajustar o próprio tom de voz para evitar tempestades. Ser amada virou sinônimo de não ser um peso. E sem perceber, ela passou a acreditar que impor limites era um risco alto demais. Porque na memória emocional dela, limite significava perda. Mas o que protegeu a criança está aprisionando a mulher. A estratégia que evitava o abandono agora impede a intimidade. Porque quem está ocupado demais tentando não ser deixado, não consegue se mostrar inteiro. E talvez você conheça essa sensação. Existe uma diferença brutal entre querer amar e querer não ser abandonada. No amor, você escolhe. No medo, você aceita. Você se adapta demais, silencia incômodos, tolera pequenos desrespeitos, porque na sua lógica interna, impor limite é arriscar o vínculo. E perder o vínculo parece perder o chão. Isso não é fraqueza, é desamparo antigo. Seu corpo reage à possibilidade de ruptura como se fosse perigo físico.
O abandono ativa memórias que você nem lembra, então você negocia com o intolerável para não negociar com o vazio. Esse é o padrão. Mas existe algo ainda mais difícil de admitir. Você ganha algo mantendo esse padrão. Você evita o risco de ficar sozinha, evita o confronto, evita descobrir se o outro ficaria, mesmo se você dissesse não. O medo do abandono cria uma ilusão de controle. Se eu me moldar, eu mantenho. Se eu suportar, eu seguro. Mas o preço é alto. Você perde a própria forma. O vínculo continua, mas você desaparece dentro dele. E, ironicamente, o medo da solidão cria solidão dentro da relação. Isso aparece nas microdecisões. Você quer dizer que algo incomodou, mas ri. Quer pedir clareza, mas muda de assunto. Quer impor limite, mas pensa: e se ele for embora? Você aceita encontros pela metade, afeto pela metade, respeito pela metade e chama isso de maturidade. Mas maturidade não é suportar tudo, é saber até onde vai. Relacionamentos maduros toleram frustração. Relacionamentos frágeis dependem do seu silêncio. E o limite que você evita é o teste que revela se o vínculo é real. Ficar sozinho dói, mas ficar onde você não pode ser inteiro dói mais devagar e por mais tempo. Talvez o limite que você teme não seja o fim, seja o início da sua maturidade emocional. Aqui não oferecemos respostas prontas, oferecemos espelhos, e alguns espelhos levam tempo para revelar o que mostram. Se você deseja continuar explorando os sentimentos humanos para além das ilusões, permaneça. A reflexão continua.